jornal com opinião, a informação com qualidade e credibilidade. Apresentação: Cacá, Albert, Alberto. Agora no seu rádio. Muito bom dia para você que nos ouve através dos 87.5 do seu dial, para você que nos ouve através dos nossos apps, através do nosso site que é o www.ilhabelfm.com.br ou para você que nos assiste através da minha página pessoal do Facebook. Aqui quem fala é Cacá Alberti e está no ar mais um programa onde a conversa não faz curva, aqui o papo é reto. Bom, e nesta manhã de sábado, dia 25 de julho de 2020, já começa o programa cumprimentando a Bia Rego. Muito bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia. Cumprimento a Ivone também, esposa amada, responsável aqui pela filmagem do Facebook do nosso programa. E o nosso entrevistado de hoje, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da FM. É um prazer estar aqui com vocês, a Ivone, a Bia aqui participando conosco também. E à disposição das perguntas, à disposição dos seus cidadãos ilhabelenses e quem nos acompanha pela internet também. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, viu, Cacá? Parabéns pelo programa. Prazer é sempre meu. Tive o prazer de entrevistar nesses últimos dias. Anteontem foi o presidente da Câmara de São Sebastião, nosso amigo Teimoso Campos. Também esteve comigo aqui o seu líder de governo na Câmara, o pastor Elias. Falaram bastante de São Sebastião, muitas informações importantes, interessantes, pois afinal o canal não nos separa, né? Como eu já ouvi várias vezes o ex-prefeito Márcio Tenório falando, o canal nos une. É isso mesmo, graças a Deus. Aliás, hoje um dia maravilhoso, um mar fantástico, nossa região é maravilhosa, né, Cacá? É demais, é bom demais morar aqui no nosso litoral norte, ainda mais quando a gente vê as nossas cidades crescendo de vento em popa, né? São Sebastião, depois aí de 3 anos e meio, né, praticamente, quase 3 anos e 8 meses de governo Felipe Augusto, gostaria que você fizesse um balanço para nós, Felipe. Como foi a gestão Felipe Augusto, como você encontrou a cidade há 3 anos e meio atrás, como ela está hoje, e aí depois a gente vai falando do futuro. Olha, Cacá, nós encontramos uma cidade completamente abandonada pelo descaso dos últimos governos. Mas o que nos motivou a disputar a eleição era a vontade de construir, de melhorar, de renovar a cidade e recolocar a cidade numa posição de destaque. E assim foi feito. A cidade evoluiu no IDEB, no Indicador de Educação Básica. Nós éramos o último da região, hoje a gente lidera a educação na região do Litoral Norte. Nós tivemos um excelente avanço na questão do turismo, no ranking da DVB. A gente estava numa posição com quase número 500. No segundo ano fomos para 10º, no terceiro ano, primeiro destino de praia e sol do estado de São Paulo. Conseguimos profissionalizar o turismo da cidade, conseguimos estabelecer uma relação proativa com o setor do trading de turismo, setor hoteleiro, pousadas. Participamos da divulgação do município em diversos países do mundo, através da Embratur, do Ministério do Turismo, conseguimos ranquear, o que foi
fundamental para o nosso crescimento. Ilhabela, inclusive, foi uma cidade muito parceira nesse sentido também. Estabelecemos uma política de saúde que voltou para atender 100% do cidadão com qualidade, reformamos 100% das unidades de saúde do nosso município, restabelecemos novos protocolos de atendimento, iniciamos as obras do Hospital de Boiçucanga, reformamos todo o Hospital Central, novos centros cirúrgicos, a nova cozinha, são 6 enfermarias, mais as observações, ala pediátrica, novos equipamentos. Concluímos a UPA, que quando nós assumimos o governo ela estava embargada, a obra estava fechada, terminamos a UPA, colocamos a UPA em funcionamento, fizemos a contratação de uma excelente equipe técnica, colocamos a Fundação Municipal de Saúde também para poder avançar no atendimento com as unidades, e como eu falei, diversas unidades novas e unidades reformadas, ou seja, 100% de unidades, zero bala para atender o cidadão sebastianense. Agora a gente está concluindo a construção da unidade de saúde do Canto do Mar, fizemos a obra da unidade de saúde de Pariqueçaba, reformamos toda a unidade de saúde da Topolândia, a reabilitação, a nova unidade de saúde de Boiçucanga, Camburi, Barra do Una, Vila Saí, unidade nova também. Conseguimos avançar na questão dos esportes, fizemos 2 jogos regionais em parceria com a cidade de Ilhabela, iríamos fazer o 3º esse ano, com a inauguração de 5 ginásios poliesportivos no município. Quando assumi não tinha nenhum, entregamos 5, mais as creches novas também, 5 creches novas, 8 creches recuperadas, ampliadas, totalmente reformadas para atender aos nossos pequeninos alunos. Conseguimos com isso zerar a fila de vagas e criar ainda um superávit de mais de 1.000 vagas no sistema de creches do município de São Sebastião. Nós avançamos também nas políticas sociais. Michele Veneziano, minha esposa, coordenando a Secretaria do Desenvolvimento Social, conseguiu colocar a cidade como a 8ª melhor Secretaria de Assuntos Sociais do Estado de São Paulo. As políticas sociais foram reconhecidas. Nosso índice de responsabilidade social também subiu, e muito. Criamos o Agiliza São Sebastião, que agora entra na fase de testes, que vai acelerar o atendimento de todos os protocolos e pedidos para a Prefeitura de São Sebastião, que é o nosso poupa-tempo municipal. Fizemos a Biblioteca Central, reformamos todos os espaços esportivos e agora num grande programa de pavimentação. Concluímos já mais de 15 grandes pontes no município, a maior delas é Barra do Una, que está sendo concluída agora, uma ponte que tem 64 metros de extensão, 12 de largura, tem 4,5 de calado aéreo, ou seja, que permite o transpasse de embarcações, num eixo rodoviário. Nós estamos falando que engloba ali Juqueí, Barra do Una, Engenho, Jureia, até Guarabora, em Guaracéia. Então são quase 15 quilômetros de avenidas, mais ciclovias, as pavimentações em formato de mutirão, não só em Barra do Una, mas também em Juqueí, Camburi, Vila Saí. Fizemos aí a ponte Barra do Saí Baleia, fizemos o asfalto todinho entre Baleia e Camburi, agora pavimentando a Tijucas, reformamos a escola Cavalinho de Paulo em Camburi, a creche lá de Camburi também, a unidade de saúde de Camburi, e as obras não param por aí. Nós agora terminamos a licitação para fazer toda a requalificação do pavimento lá da Avenida do Cascalho, em Boiçucanga. Tem também a Praça do Pôr do Sol em Boiçucanga, a Barra dos Pescadores, que também já foi conclusa, foi entregue, a pavimentação da Costa Norte. Nós estamos falando de 45 grandes vias na região norte do nosso município, e mais os mutirões que estão acontecendo, nós vamos bater 65, 68 ruas que serão pavimentadas. Então a cidade cresce, ela volta a ter destaque. Na saúde mental nós avançamos com 3 CAPs, CAPs da Costa Norte, o CAPs da Topolândia e agora o CAPs de Boiçucanga. Criamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, do Idoso, fazemos as reformas das cadeiras de banho, de rodas, fizemos a entrega de todos os equipamentos de mobilidade necessários para quem tem mobilidade reduzida, os equipamentos de tecnologia assistiva, que foram aí responsáveis para que nós pudéssemos zerar a fila de pessoas que estavam precisando desses equipamentos. Então a cidade de São Sebastião ela volta a respirar outros ares. Uma cidade que cresceu, desenvolveu e graças a Deus está no rumo certo do desenvolvimento. É só você fazer a economicidade dos cofres públicos que investir. A palavra de ordem é investimento. Criamos a Casa Poderosa,
de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, criamos a Casa dos Conselhos. Cidade, Cacá, ela tem uma outra energia. Então, em 3 anos e 7 meses, a quantidade de obras que nós realizamos é, sem dúvida nenhuma, um marco para o município de São Sebastião. E ontem fomos coroados aí, uma excelente notícia, foi publicado a licitação do sistema de tratamento de esgoto do bairro de Maresias. São quase 90 milhões de reais em investimentos. 50 milhões agora na primeira fase para a instalação de toda a rede coletora de esgoto, bombas de recalque, todas as unidades necessárias para fazer essa coleta do esgoto, e agora, no fim do próximo mês, entra já em licitação também a ETE, a Estação de Tratamento de Efluentes de Esgoto. Portanto, as duas licitações correndo juntas, cerca de 90 milhões, foi o preço estimado nas duas licitações. Nós teremos obras para melhorar a questão da vulnerabilidade do esgoto, o tratamento como um todo do sistema de esgotamento sanitário de Maresias, ainda esse ano. Então, a cidade está avançando muito. E agora concluímos também a licitação de todo o eixo central da nossa avenida, pegando desde o bairro de São Francisco até a Topolândia, e a gente entrega até o fim do ano também a Guarda-Mor Lupiana toda requalificada. Portanto, a cidade respira outros ares, os ares modernos e do avanço. E tem muito mais coisa que nós fizemos que a gente vai comentando aqui no decorrer do seu programa. Perfeito. Prefeito, tem uma nota triste nessa história. Aliás, o presidente da Câmara, o Rodrigo Teimoso, ficou extremamente triste com o que aconteceu. Estou falando de vandalismo, né? Aconteceu na praça, acho que no Kite, aconteceu também num outro prédio, na Topolândia. Já um tempo atrás aconteceu em algumas creches, em escolas. Poxa vida, prefeito, como é que alguém pode destruir um bem público, né? Olha, nós temos um problema que está sendo cada dia maior, que é esse vandalismo, principalmente praticado por moradores de rua ou drogadictos, pelo menos é assim que a gente tem identificado através das forças de segurança. Uma preocupação enorme com o patrimônio público, porque as pessoas vêm para roubar os fios, roubar as lâmpadas, roubar as luminárias, e com isso o patrimônio público é destruído. Nós tivemos agora uma invasão do projeto Miração, que fica dentro do CRAS da Topolândia, destruíram absolutamente tudo. Nós vamos fazer a visita agora na igrejinha, na capelinha do Bom Jesus, ali na Enseada, foi todinha recuperada, também um patrimônio municipal. E ao chegarmos lá, nos deparamos também com toda a estrutura de iluminação já destruída. Poxa, tinha sido instalado 2 dias antes. Então, é muito triste ver isso acontecendo, mas passou a ser uma realidade, não só da cidade de São Sebastião, mas do Brasil. As pessoas acabam destruindo o patrimônio público. E não é barato arrumar o patrimônio público. O kitesurf, por exemplo, nós já arrumamos mais de 10 vezes. Arruma, mas coloca a segurança. Mas qual é o custo de tudo isso? Não só do ter que ficar arrumando, mais a segurança, mais a vigilância. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que a nossa cidade, o nosso espaço público precisa ser preservado. E essa situação tem nos preocupado muito, viu, Cacá? É uma situação de vandalismo continuado que a gente percebe não só na nossa cidade, mas em todos os municípios brasileiros. Eu realmente torcer para que essas pessoas, né, elas tenham aí uma dose aplicada na veia de cidadania e parem com esse tipo de vandalismo. Posso deixar de cumprimentar os amigos que estão chegando aqui, Ricardão, Defesa Civil, beleza, tudo certo, esse trabalho maravilhoso. Posso deixar sempre que eu posso te cumprimento, né, pelo trabalho que você está desenvolvendo lá na Defesa Civil de São Sebastião, são nossos anjos do mar. Obrigado. E na terra também. Muito obrigado pela presença, viu? A Defesa Civil faz um trabalho fantástico, meu pessoal trabalha muito, né, Cacá? É verdade. Graças a Deus, um pessoal comprometido com a vida do ser humano. Verdade. Também não posso deixar de mandar um grande abraço para o amigo Zé Paulo, gerente da Sabesp. Ele me ligou ontem, sempre me passa, eu gosto do Zé, que ele sempre me passa notícia boa, né? Ele me passou a notícia de Maresias. Fiquei muito feliz, cara. Não posso deixar de parabenizar o Rui, o Zé, enfim, todo o pessoal da Sabesp, que após aí décadas e décadas e décadas até de descaso, pois realmente faltava um contrato. Difícil uma empresa meio particular, meio pública, né? Uma empresa pública, mas tem capital economia mista, né? Economia mista. Dificilmente uma empresa dessa, sem um contrato, não vai investir milhões e milhões e milhões
numa cidade, para o saneamento básico, para levar água potável, tratada, se não tiver o contrato. Então faltava esse contrato e o prefeito de São Sebastião assinou esse contrato alguns meses atrás. E qual a sua expectativa, né? Maresias começando agora, enfim, como que você vê a universalização da água e do esgoto em São Sebastião? Bom, Cacá, primeiro nós levamos 2 anos para poder assinar esse contrato. Assinamos no ano passado, dia 16 de março. Foi uma tramitação intensa, foram momentos de muita discussão, passou pelo FEIDO, passou pelas audiências públicas, passou por uma série de reuniões com instituições e a sociedade civil organizada. Nós conseguimos então definir o contrato com a Sabesp, que foi objeto de muita especulação, de muita mentira, de muito descaso, mas o fato é um só: está na vida pública, tem que enfrentar, tem que seguir em frente. E foi o que nós fizemos. Conseguimos assinar o contrato, conseguimos estabelecer as prioridades e diversas obras, e aliás obras extremamente importantes, já foram feitas, como a retomada das obras de tratamento de efluentes do sistema Cristina, que fica em Barra do Una, uma das obras mais importantes para o eixo do extremo sul, vai atender Boracé, Engenho, Jureia, Barra do Una até Camburi. Então essa obra já foi todinha retomada. O sistema Araçá, que fica aqui na região central, que é o complexo de bairros Topolândia, Itatim e Golaria, e que faz o tratamento de esgotos da região central, do bairro de São Francisco até a Topolândia, até o complexo Topolândia. Esse sistema também já foi todinho relicitado, moderno, novo, e já está em operação. Nós íamos inaugurar quando começou a pandemia. O sistema de esgotamento sanitário também da região central, que teve a nova tubulação. Nós tiramos os dutos que passavam pelas praias, começando pelo bairro de São Francisco, percorrendo Pontal da Cruz até o Porto Grande, tiramos esses dutos, trouxemos eles para dentro da rodovia, dentro da avenida nossa principal. Foi perfurada toda a ciclovia e esses dutos de esgotamento sanitário foram passados para lá. Portanto, uma proteção às praias, tendo em vista que todo o esgoto da cidade estava passando nas adutoras enterradas na areia. Os PVs, né, os chamados pontos de visita, também estão sendo removidos. Então, é uma obra muito importante. As ligações que começaram a ser feitas de água e esgoto em bairros que passaram a ser regularizados, como, por exemplo, Chico Soldado. Entregamos cerca de 120 matrículas, né, escrituras definitivas do Chico Soldado, há 15 dias atrás, e recebe agora a pavimentação e está recebendo as ligações de esgoto. Mais de 1.000 ligações de esgoto que foram pagas aí pela Sabesp num acordo com a Prefeitura, um programa chamado Se Liga na Rede, ligações de esgoto gratuitas dentro da residência das pessoas. Então essa questão da balneabilidade, da segurança das nossas águas, da segurança do nosso sistema hidrológico, ela passou por uma discussão intensa no início do nosso governo, 2 anos discutindo isso. Fizemos a assinatura do contrato e as obras começaram a ser licitadas. E a grande demanda era pelo saneamento de Maresias. Você veja só, a região central do município de São Sebastião é muito bem atendida pela Sabesp. Agora, com a segurança de um contrato, nós tivemos novos investimentos, ampliação das redes, das malhas de tratamento e atendimento de todos os bairros. Em Boiçucanga também, o sistema já foi licitado, já está em obra, está sendo ampliado para fazer o atendimento de Camburi e de toda a Grande Boiçucanga, que é um bairro que cresce muito, é a nossa referência no extremo sul do município. Então, todos esses investimentos em saneamento começaram a dar aí uma qualidade de vida melhor ao cidadão. E agora, com essas obras de Maresias, que provavelmente começam já meados de novembro, nós teremos aí um grande investimento. Como eu falei, cerca de 90 milhões de reais. Portanto, toda a nossa luta ao longo de 2 anos, discutindo, conversando, passamos aí por 3 governadores, começou com o Geraldo Alckmin, passou pelo Márcio França, na sequência agora com o João Dória. Toda essa trajetória teve um empenho de uma equipe comprometida, dos nossos secretários, dos nossos diretores, dos nossos técnicos, e graças a Deus o resultado está aí, as licitações acontecendo, as obras já iniciando. Eu vou pedir para a Ivone pegar aqui no nosso móvel, aqui dentro da rádio, o último jornal, A Balsa. Eu tive a satisfação de publicar uma matéria que eu acho de uma importância fundamental, que é o governo poder dar cidadania para a população. Estou falando disso aqui. Mais de 100 títulos
de imóveis em Maresias, né, num programa de regularização fundiária. Prefeito, a gente sabe, né, que infelizmente o litoral norte todo, mas São Sebastião principalmente, também Ilhabela, cresceram nessas últimas décadas de uma maneira completamente irregular. E aí acabaram se criando bolsões de áreas irregulares, ocupações desordenadas. E eu estou vendo que a regularização fundiária está andando bem em São Sebastião. Como é que está isso daí? Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa tem o seu título, a pessoa pode até abrir um crediário na Casas Bahia, né? Vai ter endereço, enfim, é o cidadão que passa a ser cidadão porque começa a exercer a cidadania. Como é que está a reforma, a regularização fundiária em São Sebastião? Bom, é um programa também que começou com a criação da Secretaria de Habitação e nós tivemos aí a iniciativa de buscar o governo do estado para encerrar uma ação de demarcação de terras, o chamado segundo perímetro de Maresias. Foi o start, o pontapé inicial para todo esse marco regulatório novo da regularização fundiária no município. Nós começamos discutindo essa questão de Maresias, que pegava até o perímetro de Paúba, Santiago, dos dois toques e uma parte de Boiçucanga, que era a discussão judicial que já estava há 72 anos na Justiça. Na sequência, o governo federal mudou a legislação da regularização fundiária, o que facilitou também aí para todo o município. Nós criamos a legislação municipal, uma para Maresias, outra para o restante da cidade, e com isso nós avançamos com a regularização. No caso do segundo perímetro de Maresias, nós contratamos o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, para poder fazer todo esse processo de regularização. E graças a Deus, mais de 2.000 títulos já prontos. E agora sendo entregues as matrículas definitivas. Fizemos a entrega recentemente de 54 títulos, vamos fazer nos próximos dias mais 60 títulos e assim sucessivamente. Nos outros núcleos, nós também já aceleramos essas entregas de acordo com essa legislação federal nova. Então foi possível fazer a regularização de todo o Chico Soldado, mais de 120 títulos que foram entregues nos últimos dias. Fizemos também os títulos do Varadouro, bairro do Varadouro, do Núcleo Benedito, e essas ações continuam. Hoje nós temos dois tipos de regularização fundiária para cá. A REURB E, que é a chamada REURB específica, essa é a particular, para aquele que tem condição, que tem renda, tem mais de 2 lotes, mais de 2 imóveis, então esse vai ter que ir lá e arcar com os custos. E a REURB S, que é a social. Essa prefeitura arca com todos os custos, promove a justiça social, faz a entrega das matrículas definitivas e com isso o cidadão passa a ter mais dignidade. O endereço correto, numeração do seu imóvel de forma correta, o imóvel que pode ser adquirido, financiado ou vendido por financiamento, um imóvel que pode ter também um financiamento para reforma. Portanto, você garante o direito não só da família, mas o direito da sucessão também. Os herdeiros passam a ter o patrimônio garantido, é propriedade, não é mais posse. Com tudo isso, promovemos a justiça social e temos aí proporcionalmente o maior programa de regularização fundiária do estado de São Paulo. São números importantes, são ações extremamente importantes, porque as decisões foram tomadas lá atrás. Eu, para poder inaugurar uma creche hoje, licitei em 2017. Para poder fazer a pavimentação do bairro hoje, licitei no início do ano. Para poder entregar a matrícula definitiva de um imóvel, nós iniciamos todos esses procedimentos em 2017. Então agora os frutos começam a aparecer, que é uma situação fantástica, como eu disse, de promoção de justiça social e a garantia do patrimônio por parte do cidadão. Perfeito. Prefeito, o senhor tocou no assunto da Costa Sul, né? Eu sempre frequentei a Costa Sul de São Sebastião. A gente reparava que ela era sempre deixada para depois, né? A gente via aquelas pontes de madeira que de vez em quando a chuva levava, você já falou sobre as pontes, mas um sonho da Costa Sul necessário, né? Pela geografia de São Sebastião, mais de 100 quilômetros, era o Hospital de Boiçucanga. Era um hospital que realmente atendesse a Costa Sul e não precisasse a pessoa se deslocar
lá da Boracéia até o centro para poder ser atendido, né? Uhum. Como é que está a obra do Hospital de Boiçucanga e quando você prevê a entrega dela? Bom, as obras estão tudo vapor. As obras estão extremamente aceleradas, 3 turnos, as pessoas estão trabalhando, os profissionais estão lá trabalhando. Nós já estamos com um ritmo aí. Aliás, nesse momento tem uma equipe grande lá para promover a entrega do Hospital de Boiçucanga. Nós temos já equipamentos de ar-condicionado instalados, os elevadores já em fase de instalação final, toda a parte de gasificação já foi feita, as estruturas já começaram a receber os equipamentos, por exemplo, a lavanderia do hospital já começou a receber os equipamentos necessários, toda a parte de esterilização, né, de materiais também já está recebendo os equipamentos. Então, num ritmo já de instalação das unidades. Nós temos um hospital preparado, um centro cirúrgico, maternidade, comunidade de saúde da mulher, mais a saúde da criança que vão ficar lá dentro, a reabilitação, o CIAMA. Nós temos uma mega estrutura para atender principalmente as mulheres e as crianças, sem deixar, obviamente, a questão da urgência e emergência de lado. Pelo contrário, nós temos lá 10 leitos de observação masculinos, mais 10 leitos de observação femininos, o que coloca o Hospital de Boiçucanga com uma estrutura melhor do que o UPA central ou mesmo a parte do pronto-socorro central. Então nós vamos ter um apoio nessa questão da urgência e emergência fantástico, uma condição de atendimento aí, fechando essa situação de atendimento de urgência e emergência em todo o município, unindo as duas pontas, centro e sul. Nós temos também os investimentos aí no entorno do hospital. Então a Praça do Pôr do Sol que está na frente, a base da GCM que vai ficar junto com o Hospital de Clínicas da Costa Sul. Então, uma estrutura de segurança toda moderna, com tecnologia. O SAMU, que também vai para o Hospital, né, de Clínicas da Costa Sul. Então, toda essa estrutura vai dar condição de segurança, qualidade de atendimento, né, e permitindo que o cidadão da Costa Sul tenha esse acesso rápido à saúde num padrão extremamente elevado. Nós vamos atender cerca de 40% da população sebastianense lá em Boiçucanga. Então, uma obra, se Deus quiser, aí, em poucas semanas já estaremos entregando a cidade de São Sebastião. Perfeito. Perfeito. Estamos vivendo um momento muito complicado. Daqui a pouquinho a gente vai falar diretamente sobre a pandemia. Mas ela já de cara causa alguns efeitos colaterais. Como a prefeitura está se virando, né, acho que posso falar assim, para conseguir honrar seus compromissos, continuar as suas obras, sendo que houve uma queda de arrecadação da ordem, você vai falar o número exato, mas pelo que eu estou sabendo, quase 50%, enfim. Como trabalhar, se você tinha um planejamento, né, você planeja 100, de repente você fica só com 50, como é que faz? Olha, Cacá, situação extremamente crítica. Fornecedores não estão mais recebendo em dia, nós estamos atrasando os pagamentos. Aliás, eu conversava agora com um soldado da Polícia Militar, o Alves, uma pessoa extremamente competente. O Alves, ele, policial militar preparado, e ele me cobrava isso: prefeito, precisamos pagar a atividade de delegados policiais militares. Ninguém sabe, aliás, todo mundo sabe que ninguém mais do que eu se esforçou e se empenhou tanto para poder ter atividade delegada no município, que mais paga hoje no estado de São Paulo. Então tem muitos policiais querendo trabalhar aqui. Mas a situação se agravou de tal forma que não estava previsto. A cidade tem um orçamento previsto aí na ordem de R$1 bilhão, obviamente isso computa todos os recebíveis, né, incluindo aí o próprio São Sebastião Prévio, que é o parquet que nós criamos, que é a previdência do servidor público, mais os empréstimos, por isso que o orçamento ficou tão grande. Mas nós temos aí uma previsão de arrecadação muito baixa, que deve ficar na ordem de 550, 600 milhões no máximo. Os recebíveis, por exemplo, da Petrobras despencaram cerca de 80%. A gente recebia entre 12 e 15 milhões por mês, tinha uma variação. Foi para 2,9. Esse mês foi para 4. Então essa queda acentuada na ordem de 70%, 80% só dos royalties, provocou um estrago enorme, sem contar, aliás, sem poder somar, também com os recursos federais. Você pega aí, por exemplo, o nosso Fundeb, que vinha na ordem de 7 milhões de reais por mês, foi para 1 milhão de reais. O ICMS, nós tivemos uma queda na ordem de 60%.
O ITBI, 92% de queda. Então são números que quando você chega no final da conta, mostra uma queda na ordem de 50%, 52% do total da arrecadação. Então você passa a ter um momento extremamente difícil do ponto de vista econômico, um momento em que devemos estabelecer as prioridades. Nós gastamos até agora na ordem de 10 a 11 milhões de reais com essa questão da pandemia do coronavírus. Foram recursos que não estavam previstos para serem gastos com a saúde nesse momento, como aquisição de respiradores, os oxímetros, os monitores cardíacos, porque não é só comprar um monitor, tem toda uma aparelhagem do lado. E nós ainda pagamos o preço correto de mercado, pagamos aí 75 mil reais cada respirador, que chegou a 300, 350 mil reais, porque não tinha. E as pessoas todas com aquela ideia, todos nós, com aquela orientação da OMS de que precisava de equipamento para salvar a vida. Então nós tomamos essas decisões. Com isso, nós tivemos também que gastar a mais com a folha da saúde. Os gastos foram muito maiores. Então nós tivemos que cancelar férias, cancelar as licenças prêmios, chamar todo mundo, como foi feito, né? Como foi orientado pelo governo federal, como foi orientado pelo governo estadual. Nós tivemos aí que tomar decisões muito sérias em favor, né, do cidadão, em favor da saúde do cidadão sebastianense. E todos os municípios do Brasil tomaram essas providências. Nesse momento pandêmico, onde o comércio sofre restrições de funcionamento, nós temos que praticar isolamento social. A economia passou a ser agredida como um todo. Então, o coronavírus, ele não é um vírus que apenas colapsa o sistema de saúde. Ele colapsou o mundo, parou o mundo. Veja só o turismo, nós só temos turismo interno, nós não temos mais um turismo externo. O brasileiro está proibido de ir para os Estados Unidos, está proibido de ir para a Europa, nós não podemos sair do Brasil. As fronteiras com a Argentina estão fechadas, Chile está fechado, Uruguai está fechado, então o brasileiro não pode mais sair daqui. E também não pode mais receber o turista. Então tudo isso impactou de forma extremamente negativa as contas. Nós estamos aí trabalhando com prioridades das prioridades mesmo, recursos extremamente curtos, e volto a dizer, não são só os royalties que caíram, toda a arrecadação desabou, incluindo aí os repasses do governo federal. Então, esse recurso, ele não impactou apenas a cidade de São Sebastião, impactou o Brasil. Diversas cidades já estão com problemas aí de pagamento de folha, né, de salários, pagamento de fornecedores, é quase que a totalidade do país. Então, uma situação extremamente crítica, nós tivemos que dar uma apertada no cinto. Eu paralisei mais de 90 obras que estavam em andamento, incluindo aí os mutirões, e infelizmente agora nós vamos ter que ter paciência, né, muita cautela e reprogramar as questões financeiras. O governo federal, através do Congresso Federal, está tomando uma série de medidas. Nós estamos aguardando esses auxílios, essas ajudas aos municípios que estão vindo aí a conta-gotas, mas é um momento que inspira muitos cuidados em relação à questão econômica. Então, a São Sebastião é uma cidade que tem o turismo como sua economia principal. E a gente sabe que o turismo, como você acabou de falar, está passando por uma fase muito complicada. Então, outra forma de se empregar o sebastianense é através das obras, né? As obras municipais deram uma parada, algumas, né? Deram uma parada, nós paramos algumas, as né? que estavam com fonte 1. Nós estamos mantendo agora as obras que são provenientes dos empréstimos que nós contraímos, que graças a Deus é o que está movimentando a economia. Então, por exemplo, o ginásio do Gringão, que gera lá mais de 50 empregos, que está em obras, dinheiro do empréstimo. O hospital de Botucatu, que gera mais de 130 empregos na obra, está lá graças a um empréstimo, entre outras obras que estão sendo custeadas. Esse é aquele empréstimo que foi tão combatido e tão criticado pelos vereadores? No ano passado, nós fomos contrair o empréstimo, e é normal os governos tomarem dinheiro, isso é normal. Aliás, eu só pude fazer empréstimo quando nós terminamos de pagar os empréstimos dos governos anteriores, todos contraíram empréstimo. Isso é uma operação de crédito comum, né? Nós tomamos nós, pessoa física, buscamos o crédito nos bancos, né? Seja no consignado, seja no empréstimo na casa, né, financeira, enfim, no próprio banco. Nós fazemos isso e os governos também fazem isso. Isso é uma operação de crédito comum.
Mas naquele momento, no ano passado, obviamente, se transformou num objeto político. Se você está na oposição, você não quer que o outro governe, você não quer que o outro faça, porque senão tira a tua chance de disputar uma eleição, ou diminui as tuas chances, né? Então, todas as operações de crédito que nós fomos estruturando para que o município pudesse continuar avançando, elas foram atacadas, dizendo que estava correndo endividamento, dizendo que a gente estava quebrando o município. Não é nada assim. Você, para contrair um empréstimo, você tem que ofertar as suas documentações para análise da Secretaria do Tesouro Nacional, para análise do Departamento de Crédito e Risco dos bancos, e aí é feita essa análise técnica, além, obviamente, dos próprios técnicos da Fazenda Municipal fazerem essas avaliações. Então, quando você contrai um empréstimo, você tem uma discussão intensa. E essa contração de empréstimo, ela tem que ser justificada e encaminhada à Câmara Municipal, né, para que seja feita a avaliação pelos senhores vereadores. Aí entra numa ebulição política por parte de oposição, que não quer que isso avance. Se eu tivesse dado ouvidos à oposição, o hospital de Boiçucanga não estaria na fase final, não seria entregue. Que é dinheiro também do empréstimo. Que é dinheiro do empréstimo. Se eu tivesse dado ouvidos à oposição, nós não teríamos comprado todo o maquinário novo para a Prefeitura de São Sebastião. Né? Reta escavadeira, moto-niveladora, caminhões traçados, caminhões topo, entre outros. Esses que estão agora na Rua da Praia. Já foram entregues, já estão nos bairros. Eu fui almoçar na família, eu vi vários caminhões, escavadeiras. São aqueles? São aqueles. Nós fizemos há mais de 25 anos que a Prefeitura não comprava equipamentos novos. Nós compramos e fizemos a entrega para todos os bairros. Então, os bairros têm esses equipamentos agora, cuidando da rua do cidadão, fazendo a limpeza, fazendo a manutenção de galeria. Então, toda essa discussão política serve para desconstruir o governo. Só que o sistema brasileiro ficou muito ruim nesse sentido, porque o Brasil precisa avançar. E a oposição deveria ser, no mínimo, mais inteligente. A oposição ataca sempre querendo destruir o outro lado. Mas quando você destrói o outro lado, principalmente em ações como essa, você acaba destruindo a cidade. Imagina a Costa Sul sem hospital. Imagina Maresias sem o contrato, né, da Sabesp de saneamento. Mas quantos anos ia pisar na lama, nas fezes, né, sem balneabilidade? Quantos anos? Então a oposição, ela fica discutindo e tentou derrubar tudo. Nós tivemos um governo forte, uma situação na Câmara muito forte, coordenada pelo Reinaldinho, pelos vereadores o Reinaldinho, o Elias, o próprio vereador Maurício, o vereador Teimoso, hoje na qualidade de presidente, o vereador Reis, o vereador Renato, Paulinho do Cartório, que passou por lá também, né, o vereador Ercílio. Então nós tivemos uma base forte, o vereador Daniel Simões, tivemos uma base forte que conseguiu combater e defender as propostas do governo. Como é que estaria hoje o Daniel Simões, o Reis, lá em Boiçucanga, o próprio Renato da Barra Dona, se não tivesse o hospital de Boiçucanga? Então eles entenderam. Agora, pelo outro lado, queriam que destruísse absolutamente tudo. A cidade viveu, ao longo dos últimos 15 anos, não o nosso governo para trás, um desgoverno. Uma cidade que... Eu não preciso ficar aqui relembrando Rua da Praia morta, fechada, sem ninguém. Maresias fedida, suja, aquela situação toda. Hoje, Maresias está limpa, está organizada. Cacá, a cidade de São Sebastião, segundo o Instituto Argonauta, tem as praias mais limpas do estado de São Paulo. A areia mais limpa do estado de São Paulo é na cidade de São Sebastião. Portanto, se tem investimento, se tem uma ação forte de governo, uma presença forte da gestão, você tem um resultado positivo. Sim. E é isso que nós temos hoje. Então, nós não demos bola para essa turma de oposição, que só fica aí falando groselha, criando situações, chutando um monte de bobagem, falando, né, um monte de asneira, criando denúncias para estabelecer narrativas completamente fraudulentas e surreais. Aliás, essa foi a temática da política de São Sebastião nas últimas 2 décadas. Eu não me misturo com essa lama aí, eu estou fora dessa turma, entendeu? Antigamente eram os pasquins, né? Soltava aqueles jornaizinhos apócrifos na cidade. Hoje são os torpedos aí pela internet. Você contrata aí, o que eles fizeram do outro lado? Contrataram meia dúzia de gaiato, que não tem o que fazer, meia dúzia de Zé Mané, que fica lá xingando o dia inteiro
sem qualquer comprometimento com a cidade. Então, o nosso compromisso é com o município, as coisas estão acontecendo, foram mais de 150 obras, mais de 100 milhões de reais investidos, saúde, educação, esportes, lazer, turismo, tudo melhorou no nosso município. E foram apenas 3 anos e 6 meses de governo. Ainda tem mais coisas para serem entregues, mais obras e mais ações positivas aí nos próximos meses. Então, mas voltando à geração de empregos, existem 2 obras que pertencem, acho que ao governo do estado, que podem gerar muitos empregos para os sebastianenses, só que elas estão paradas. Uma delas, aliás, o Teimoso nos trouxe essa boa notícia de um licenciamento do IBAMA, né, que provavelmente vai acabar influenciando até na derrubada daquela liminar que está proibindo a ampliação do Porto de São Sebastião. Ele está muito feliz com isso. E o outro problema são os contornos, né, daqui de São Sebastião e de Ubatuba. E eles estão parados. E não só parados, eles estão parados e estão se deteriorando, né? Você tem conversado com o governador? Como é que está a situação? Tem previsão para a volta do trabalho, para que se possa empregar novamente tantos sebastianenses? Olha, esse é um dos grandes gargalos da logística de transporte do litoral norte e que infelizmente não está tendo ainda uma solução. Nós temos aí 3 obras em relação à rodovia dos Tamoios: o trecho de Serra, Planalto e Contorno. O trecho de Planalto está concluso, 98%. Tem alguns pontos de discussão ainda que entre tanto a concessionária quanto a empreiteira e a Artesp, que são aqueles pontos que ainda estão isolados, barreira que caiu, discutindo quem paga aquela conta. Então 98% dessa obra está pronta no Planalto. Na Serra, as obras estão em ritmo extremamente acelerados. Nos 2 contornos, tanto que vai para Caraguatatuba, sentido Batuba, quanto que vai para São Sebastião, eles estão inconclusos, as obras estão deteriorando e criaram principalmente problemas para a nossa cidade de São Sebastião. Eu tive inúmeras reuniões, diversas discussões, mais de 200 ofícios, né, que é quando você põe no papel e oficia o governo do estado, no sentido de retomar a obra, ou em função dos escorregamentos que a obra estava provocando, ou em função da drenagem que estava sendo comprometida, ou em função dos bairros que estavam sendo atingidos pela não continuidade da obra. O que nós temos aí é uma reavaliação do governo. Aliás, passaram por 3, a obra estava a todo vapor no governo do Geraldo, parou no governo do Márcio e não conseguiu ser retomada ainda no governo do João. Então tudo isso está acontecendo, essa discussão, de uma forma muito intensa. Os vereadores também da base têm procurado o governo para que a gente some esforços, os outros prefeitos na mesma linha. O que a gente percebe é que a falta de recursos combinada com a pandemia acabou provocando ainda mais a lentidão dessa discussão. Só que hoje, você licitar uma obra desse porte não é simples, não é fácil, mas também deixar uma obra desse porte abandonada gera um prejuízo ainda maior. Eu espero que o governo do estado agora, nos próximos meses, eu tive mais uma conversa com a Secretaria de Transporte e Logística 10 dias atrás, no sentido de retomar, porque não é só a retomada do contorno, nós precisamos também do recap, principalmente o recap no acesso a São Sebastião, ali na divisa com Caraguatatuba, Enseada, Canto do Mar. Aquele pedacinho ali está horroroso, mas também preciso ser justo. Se essas obras estão atrasadas, eu preciso ser justo e agradecer ao governo do estado que nos ajudou e fez de uma forma muito rápida todas as obras de contenção e recuperação de acesso à cidade, como por exemplo o talude ali entre o bairro São Francisco e a Praia das Cigarras. Ali tem 4 obras de grande porte que foram feitas muito rápido, mais as obras entre Cigarras e Enseada, que aliás estão sendo conclusas agora, obras também de grande porte, foram muito rápidas. E as obras de intervenção, depois do Guaicá, no sentido do Toque-Toque, também tem mais 6 obras que foram feitas muito rapidamente. Então, precisamos ser justos. Nesse ponto, foram solistas, o DR atendeu de pronto, o Paulo Tagliavini, que é o superintendente do DR, sempre muito atencioso, muito gentil com a cidade de São Sebastião. O Milton Persoli, que é o secretário executivo de transporte do estado de São Paulo, também agiram conosco assim de uma forma muito rápida. Na obra maior, a mais complexa, que é o contorno, ainda o estado está patinando.
mas não posso aqui negar que todas as vezes que nós acionamos o Estado nessas obras de contenção, principalmente liberação de acesso à nossa cidade, obras muito importantes, nós somos atendidos de forma exemplar e muito rapidamente. Então, fica aqui um agradecimento, que obviamente público, mais uma cobrança para que o Estado retome aí rapidamente a questão do controle. Falando em governo de Estado, né, ontem o nosso governador João Dória manteve aqui o litoral norte alaranjado. O prefeito de São Sebastião é PSDB, do mesmo partido do governador, só que o prefeito acabou flexibilizando o comércio antes do governo do Estado. Na minha opinião, foi a coisa certa a ser feita, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas não podem morrer de fome, né? E tem, lógico, tomando seus cuidados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre números da pandemia, mas enfim. Como foi? Você levou alguma chamada do governador? Porque até então, toda hora que a gente assistiu o governador, ele sempre citava São Sebastião justamente por ser a cidade com a maior percentual, né, de cumprimento de quarentena, né, isolamento. Aí, de repente, São Sebastião pega e passa na frente do governador. Ele te ligou, falou alguma coisa? E por que você decidiu, né, se antecipar ao governo? Coisa que, inclusive, eu comentei isso aqui na rádio, porque a Isabela fez a mesma coisa, entrou o Ministério Público em cima, precisou voltar. Em São Sebastião, não. São Sebastião a coisa andou e não houve nenhuma interferência jurídica, judicial, e a coisa tá fluindo. Bom, vamos lá. Primeiro, nós prestamos todos os esclarecimentos ao Ministério Público de forma diária. Um respeito com a instituição do Ministério Público do Estado de São Paulo e um órgão de controle que teve as informações necessárias, e a gente vai informando passo a passo do que aconteceu. Nós criamos em São Sebastião um comitê de enfrentamento que faz a análise de todas as ações que vão ser tomadas ou as decisões que precisam ser revistas. Então existe um corpo técnico que envolve a Secretaria de Saúde, o Departamento de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, mais a turma do Hospital de Clínicas e outras secretarias correlatas com os temas econômicos, fazendários, sociais, de segurança. Então existe um comitê composto por mais de 30 pessoas que participam dessas discussões. Criamos um segundo comitê de enfrentamento e de discussão de reabertura econômica. Criamos um terceiro comitê, que é o Comitê de Discussão Educacional. Voltam às aulas, não voltam às aulas, voltam às creches, não voltam às creches. Então você tem um setor que faz o debate. Esses comitês paralelos encaminham para o Comitê Central, que é o Comitê Técnico, e que aí remete as decisões ao gabinete, que são validadas ou não, mas isso tudo tem uma informação constante do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o nosso grande órgão fiscalizador, é o órgão que a gente presta aí as informações. Então nós fomos discutindo sempre passo a passo, não há envolvimento de decisões políticas. Eu participo de uma ou outra apenas reuniões do Comitê de Enfrentamento. O corpo técnico tem autonomia total para deliberar. Todas as decisões que nós fomos tomando foram decisões respaldadas pelos técnicos. Então nós conseguimos estabelecer o maior isolamento do Estado de São Paulo e até agora. Nós somos líderes absolutos. Nós temos aí uma das melhores taxas de recuperação do Estado de São Paulo e do Brasil, é de São Sebastião. Nós temos a maior testagem, do Covid-19 do Brasil. Nós já testamos mais de 12% da população. Então, proporcionalmente, nenhum município testou mais do que São Sebastião. E nós fomos fazendo isso por segmentos. Portanto, a gente conseguiu, em cada segmento, o segmento hoteleiro, o segmento de limpeza urbana, o segmento de forças de segurança, o segmento aí das marinas. Conforme nós fomos testando os segmentos, nós conseguimos ir isolando aquelas pessoas que já estavam contaminadas e que de alguma forma poderiam contaminar outras. Colocamos em quarentena domiciliar. Iniciamos as ações com as quarentenas dos hospitais de campanha. Criamos um em Boiçucanga e um outro na região central para poder atender a extensão. São mais de 110 quilômetros de extensão. Criamos uma estrutura logística de ambulâncias, criamos o isolamento das unidades, 2 unidades de referência, tanto no PA de Boiçucanga quanto no UPA Central. Isolamos essas unidades, portanto os médicos e as equipes técnicas médicas
ficaram protegidas, criamos um sistema de transporte exclusivo para eles, para os hotéis, portanto, eles não precisavam mais voltar para casa e não corriam o risco de contaminar as famílias, e fizemos um bom estoque de EPI, equipamentos de proteção individual, e partimos para os protocolos para aplicação da hidroxicloroquina e também para a azitromicina associada e outros medicamentos. Só fazendo um parênteses, aí também, não sei se você levou outro puxão de orelha do governador, porque infelizmente politizaram a hidroxicloroquina. Isso é fato. Pelo fato do Bolsonaro aparecer em foto levantando essas coisas todas, a gente viu que alguns estados e algumas cidades não estão adotando o protocolo com a hidroxicloroquina. Em São Sebastião está adotando esse protocolo, acho que esse segundo dia já de foi o primeiro município do estado de São Paulo foi. a ter autorização da Anvisa para poder para poder criar o protocolo e ministrar a cloroquina. Segundo seu corpo médico, eles sentiram que o uso desse protocolo realmente salvou vidas? Porque é uma discussão tão grande, estudos que falam que a hidroxicloroquina não funciona para nada, outros estudos falam que funciona sim, desde que ministradas logo no começo da sintomatologia. O que vocês, lá em São Sebastião, principalmente você, prefeito, que tem os números todos e tem o contato lá com o Dr. Capitani, com todos os outros médicos, na sua opinião, a hidroxicloroquina está sendo eficaz no combate à Covid-19? Com certeza. Primeiro, nós temos 901 pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19, coronavírus. Isso está confirmado. Nós temos aí mais de 600 pessoas dessas 900 que já foram recuperadas, né? Ainda temos aí cerca de 300 pessoas, 300 e pouquinho, porque está variando o número, em quarentena domiciliar. Quando nós começamos a aplicar a hidroxicloroquina, logo no início, nós evitamos que essas pessoas fossem internadas nos hospitais de campanha, nos hospitais de retaguarda. Então você ministra a cloroquina já no primeiro dia de sintoma. É um remédio forte, é um remédio que auxilia, portanto não é um medicamento definido para o coronavírus, então ele é um auxiliar. E aí nós percebemos que a recuperação foi muito mais rápida, percebemos que não houve necessidade de fazer a internação dessas pessoas nos hospitais de retaguarda, nós fizemos dentro das unidades, e a recuperação ela é positiva, quase 80% de taxa positiva de recuperação. Então os protocolos foram definidos por infectologistas de renome na região. Está lá o Dr. Capitani, a doutora Raíssa, coordenados pelo Dr. Félix, que é o nosso chefe da UTI, ele que pilota as duas UTIs, tanto a respiratória quanto a UTI comum, do Hospital de Clínica de São Sebastião, e sob a coordenação técnica do Dr. Leonel. Então nós temos um time que participou dessas discussões, nós temos um corpo clínico que estudou essas questões. E os protocolos vieram tanto da Índia quanto da África. Na África, por exemplo, com a ivermectina. Então, são medicamentos auxiliares. Temos que deixar muito claro que o coronavírus não tem um remédio comprovadamente eficaz, um remédio contra o coronavírus. Isso não existe. Você tem remédios que auxiliam. E a hidroxicloroquina é o remédio que maior apresentou resultados, que mais apresentou resultados positivos. E no sentido de salvar vidas, se o protocolo médico é esse, quem sou eu para poder discutir? Eu não vou politizar a questão da hidroxicloroquina. Então, fechando o raciocínio, Cacá, tudo que foi estabelecido pela Prefeitura de São Sebastião através da Secretaria de Saúde e de todo o corpo técnico foi passado ao Ministério Público, foi informado, né, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foi informado ao Ministério da Saúde, a gente foi criando um corpo de informações e os resultados estão aí. A nossa letalidade é uma das mais baixas do Brasil. Percentualmente? Vai dar 1,3, 1,2. Nós temos hoje cerca de 13 óbitos, temos mortes suspeitas, a gente deixou de forma muito clara, de forma transparente, tudo que está acontecendo, né, a serviço do cidadão. Então a massificação da informação foi muito importante, então a conscientização da população foi fundamental e o resultado está no isolamento. Se você não tivesse a informação aos órgãos de controle, se você não tivesse a informação ao cidadão, nós não teríamos aí essa participação de todos. O governo do estado estabeleceu os protocolos laranjas, estabeleceu os protocolos amarelos, vermelhos, enfim, definiu a
através do Plano São Paulo, como seria cada região. Agora, a nossa região, ela tem uma série de discrepâncias dos números. E a cidade de São Sebastião é uma cidade protegida. Nós agimos rápido, nós agimos com muito profissionalismo, não houve discussão política, volta aí aquela história de oposição tentar transformar isso em embate político, não houve isso. Todas as decisões foram tomadas de forma colegiada, ninguém ficou querendo apertar esse botão aquele de forma isolada, foram de forma colegiada. Portanto, nós temos resultados extremamente positivos. Estamos preocupados porque o número de contaminados continua crescendo, não é em São Sebastião, está crescendo no mundo, né? Estados Unidos, 15 mil novos casos por dia, a Europa voltou a ter novos casos, a Argentina, novos casos. Então, assim, existe um crescente no número de contaminados. O que está nos preocupando em São Sebastião é que os bairros centro-norte, em diferença dos bairros do sul, estão aí tendo uma diferença de quase 50%. Então, o sul tem o maior número de contaminados? Tem o maior número de contaminados, dobra o número de atendimentos em relação ao sul. Isso, obviamente, está intimamente ligado à questão da flexibilização. Sim. Agora, nós temos que respirar, ok? Então, como é que você avalia essa pandemia? Você tem que avaliar do ponto de vista clínico, salvando vidas, do ponto de vista de saúde, médico, mas tem que ter um olhar também para a economia, porque nós vivemos num país pobre. O Brasil não é um país rico, é um país pobre, é um país que inspira cuidados. Nós temos serviços sociais de atendimento, nossa distribuição, né, dos kits de alimentação, da chamada cesta básica, a gente faz o serviço público entrega a medicação, o SUS atende de graça. Então, é um país que requer uma atenção social especial. Portanto, nós estamos de olho nessa questão econômica. Por isso que a testagem tem sido tão importante para a gente enxergar o que acontece nos setores. Criamos uma flexibilização que permite cada segmento retomar a sua atividade. E, por exemplo, você pega os hotéis, né? Hotéis, pousadas, estão fazendo um trabalho de protocolo de atendimento fantástico, que está dando certo. E nós estamos medindo, né, de forma sequenciada o segmento, e o número de contaminados está caindo, e o número de taxa de ocupação está subindo. Você pega a cidade de São Sebastião, assim como outras cidades litorâneas, estão todas lotadas. Cacá, nós estamos numa temporada estendida de 7, indo para 8 meses, nunca vista na nossa história. Saltamos de 89 mil habitantes para 140, 150. Estrada agora, estava conferindo as imagens aqui, estão lotadas. As praias agora lotadas. Maresias, Juqueí, Barra do Saí, Balé, todos esses bairros estão lotados há 7 meses. Portanto, nós temos que ter um olhar na questão econômica e um foco principal na questão de saúde. Portanto, todas as ações desenvolvidas, as realizações feitas, foram estabelecidas aí sempre com critérios de transparência. O governo do estado deu um pito, foi lá, reclamou, xingou, falou, mas nós temos que ter a convicção de que o município precisa desenvolver, precisa avançar. Então a gente vai respeitar todas as autoridades, mas São Sebastião hoje é uma cidade que está seguindo os protocolos e deixar muito claro, eu não tenho compromisso com o erro, nossa gestão não tem compromisso nenhum com o erro. Se nós errarmos e tiver que voltar atrás, volta atrás, fecha, porque é só o isolamento social, o distanciamento que protege o cidadão. Portanto, foco na saúde, um olhar na economia e vamos equilibrando, modulando as ações para que o município continue respirando com toda essa pandemia. Perfeito. Prefeito, nós estamos no dia 25 de julho, da semana que vem já estamos em agosto. Ontem, pelo que eu li na grande mídia, o governo do estado está pensando em rever a volta às aulas, que estaria programada para setembro. Como São Sebastião planeja a volta às aulas? Olha, nós vamos seguir 100% as orientações do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado de Educação, porque o calendário ele não pode ser exclusivamente do município. Então essa é uma regra que a gente vai atender 100% às orientações. Nós entendemos que há uma preocupação enorme, principalmente com esse estudo que a Fundação Getúlio Vargas publicou na semana passada, a FGV, dizendo que se for feita a retomada das aulas agora, no dia 8 de setembro, que estava previsto, se eu não me engano é 8,
A previsão é que até o fim do ano cerca de 17 mil crianças possam morrer. É um número que assustou, ainda mais vindo da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós estamos aguardando as orientações do governo federal, do governo estadual, porque aí em matéria, como calendário escolar, o município fica limitado nas suas decisões. Portanto, nós vamos aguardar todas essas orientações e continuaremos fazendo o apoio com os kits de alimentação, fazendo o apoio com os materiais pedagógicos, com os materiais escolares necessários para que a educação continue acontecendo no interior das residências e, obviamente, atendendo ao que dispõe a legislação, do ponto de vista do apoiamento às famílias, dos órgãos de controle que fiscalizam essas entregas. Então, a gente vai obedecer tudo o que determina a legislação social e atendendo, obviamente, o cidadão da melhor forma possível. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero saber como a cabeça do prefeito está, já que estamos entrando, né, no segundo semestre, estamos aí à beira da alta temporada, tentar fazer algum tipo de planejamento para o nosso turismo com tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, deixa eu dar um pouco a voz aqui para os nossos ouvintes, botar o povo na conversa. O Paulo Henrique, meu amigo PH, ele diz: valeu, Cacau Alberto, pela oportunidade de levar informação de qualidade para a população. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Reinaldinho, o vereador Reinaldinho, viria aqui ontem na rádio, mas ele precisou viajar. Então eu marquei para depois da outra semana, porque agora nas próximas 2 semanas teremos os pré-candidatos de São Sebastião e Ilhabela. Já também, hoje eu estou evitando falar de qualquer coisa de eleição, porque quem está aqui não é o pré-candidato Felipe Augusto, é o prefeito Felipe Augusto. O pré-candidato estará aqui na outra, não na sexta-feira que vem, na próxima. Aí sim, aí vamos falar de política, vamos falar de eleição. Mas por enquanto, eu acho importante essa prestação de contas, conforme o Paulo Henrique falou, né? São informações que realmente a população precisa e tem que ouvir para saber como a sua cidade está sendo administrada. O Altemar Gomes Pimenta, locutor careca de São José dos Campos, queria parabenizar o prefeito e amigo Felipe Augusto, que é referência nos hospitais. A Márcia Mello da Bom Dia. Aliás, eu não posso deixar de citar o trabalho desse moço aqui, do Tota. Que trabalho bem feito que ele está fazendo, né, na secretaria que ele ocupa, que ele é, na verdade, secretário, né, dos serviços urbanos, das regionais, trabalhando a todo vapor. A todo vapor, né? A todo vapor. Parabéns, viu, Tota? O Tota te parabeniza, né? E eu também aproveito e já parabenizo o Tota. A Teta Mendes te aplaude, o Forlan Santos diz: parabéns, prefeito, e toda a equipe da CESEP. O Milton Nogueira diz: Deus te abençoe. A Priscila Martins diz: bom dia, prefeito, gostaria de saber se a prefeitura teve 1 bilhão a mais no orçamento da prefeitura do que nos governos anteriores, porque foi pedido empréstimos para as obras ao longo do seu mandato, e gostaria de saber também por que do atraso na previdência dos funcionários públicos. O prefeito já comentou, mas se quiser dar só uma pincelada rápida. Deixar muito claro que o orçamento ele é composto por receitas e é feita uma previsão, você prevê uma receita. Então, não teve 1 bilhão a mais, a execução do orçamento ficou na ordem de 800 milhões um ano, 750 no outro, e provavelmente esse ano deva beirar aí a casa dos 600 milhões. Nós prevemos 1 bilhão, não vai dar, os empréstimos estavam lá, e os empréstimos entre aprovação e depósito em conta, quase 1 ano, aliás, mais de 1 ano. Né? Então agora está caindo, e o dinheiro ele não é depositado de forma integral. Pega lá 100 milhões e cai na conta, não é assim. Você aprova uma lei, nessa lei você determina onde o empréstimo vai ser aplicado, e aí o dinheiro é liberado conforme o pagamento de nota. Quanto deu a medição? 100 mil reais, paga 100 mil reais. Quanto deu a medição? 1 milhão de reais, paga 1 milhão de reais. Então não é feito o depósito da totalidade do valor na conta do município. Isso é bom. Muitas pessoas dando bom dia aqui para você, prefeito. O Joy, parece que live bacana que a dupla Joy e Daniel fizeram, né, acho que semana passada. Parabéns, viu, Joy? Ele diz: bom dia, amigo Cacá, parabéns ao guerreiro, prefeito Felipe Augusto. O Paulo Henrique diz: gestão que mais investiu na saúde de São Sebastião. A qualidade deu um salto muito grande com todos os investimentos realizados pela equipe do prefeito Felipe Augusto. A minha língua, Bia, está coçando para perguntar quem vai ser o vice, mas não vou perguntar. Vou perguntar na outra semana. Será que é o Paulo Henrique?
Será que é o Reinaldinho? Tem tantos nomes, mas hoje não é assunto para isso não, viu, Felipe Augusto? Só a outra semana. Então, longe de me perguntar essas coisas. A Priscila Martins diz que está faltando médicos em São Sebastião. Não está faltando médicos. Os médicos estão sendo contratados, todas as unidades de saúde têm médicos. O que nós estamos tendo agora é um desgaste maior por parte da equipe médica que está trabalhando muito. Você imagina o Boiçucanga, por exemplo, que tem o PA de enfrentamento ao coronavírus, está atendia 5 a 10 pessoas, agora está atendendo 150, 200, chegou a 230 atendimentos em um dia. Então, está faltando médico, porque você está tendo uma carga maior. E o coronavírus é exatamente isso, ele colapsa o sistema de saúde. Mas, prefeito, há um tempo atrás, conversando com um primo meu, que ele é diretor do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, ele comentou comigo que para suprir a necessidade, né, do número de médicos aqui no país, precisaria de 20 anos formando profissionais e que a população não crescesse mais uma pessoa. Realmente o problema de falta de médicos ela é gritante em todo o país, infelizmente. O né? Brasil tem um apagão de profissionais, né? Tem quantidade de mais de 200 milhões de pessoas, poucos profissionais, uma condição de acesso à educação muito complicada. Tanto é que nós temos os fluxos migratórios. Você pega os estados norte e nordeste, migram muitas pessoas para cá por conta da falta de condições. Então, o estado de São Paulo é um estado grande, pujante, o maior da nação, que dá mais condições de formação e que nós temos que ter aí esses cuidados todos aí, sempre de estar contratando o máximo de profissionais disponíveis. E não é fácil, a gente sabe, a minha sobrinha, a minha filhada se formou em medicina agora ano passado, a doutora Fernanda. Eu sei quanto a minha irmã e o meu cunhado gastaram, né? O preço de uma faculdade de medicina é muito caro. Muito caro. É um absurdo um negócio desse, não tem cabimento. Olha quem está aqui, a querida Flavinha Souza. Ela responde a querido Cacá, prefeito Felipe Augusto, meu respeito pela gestão, prefeito, o senhor tem feito um excelente trabalho por São Sebastião, gratidão sempre. Obrigado. A Priscila fez o comentário da falta de médico, porque ela está falando sobre o posto de saúde do Pontal. O que tem o posto de saúde? Ela disse que está tendo uma dança de cadeiras de médicos. Cada hora é um médico diferente lá no posto do Pontal. Olha, o que acontece é o seguinte, tem médicos que fazem a sua opção por sair, por voltar, por transferir. Isso acontece em todas as unidades. Médico, ele não fica só dedicado a um posto de saúde, ele tem clínica, ele trabalha no laboratório, ele dá plantão no hospital. Então isso acaba acontecendo. Essa rotatividade ela é comum no Brasil inteiro, isso é normal. Aliás, falando em médico, não posso deixar de mandar um grande abraço para o meu amigo, querido Dr. Flávio Freitas, que sofreu uma injustiça aqui na cidade de Ilhabela, e que é médico de São Sebastião também, viu? Ele trabalha em São Sebastião. Grande médico. O Biratã Mourão diz, hoje temos uma nova São Sebastião. Obrigado, prefeito Felipe Augusto. A Jane Serpa diz, parabéns, prefeito e equipe pela dedicação e carinho. O Anderson Barbosa diz, conte comigo, prefeito, 2021 São Sebastião continuará crescendo. O Amaro Oliveira dá parabéns ao prefeito. O Abel Viana diz que o Hospital da Costa Sul está se tornando uma realidade. Porque até então era folclore, né, prefeito? É folclore e a população acabou não entendendo que a burocracia consumiu muito tempo do hospital. Por exemplo, só de perícia judicial foram quase 12 meses. Mais as autorizações para voltar a licitar foram mais 6 meses. Mais a planta que teve que ter sido toda revista em função das questões sanitárias, mais 8 meses. Então, toda essa burocracia, e nós corremos, né? É aquilo que eu falei no início do programa. Para eu inaugurar uma creche agora, no fim de 2020, eu licitei ela em 2017. Então, projeto, licitação, obra que começa, aí começa, né, ter que fazer reavaliação de obras, vai enrolando essas coisas. A burocracia brasileira, ela é horrorosa e nós somos, o Brasil é profissional em burocracia. Então, infelizmente, isso tudo acaba atrasando. E o Hospital de Boiçucanga agora sim, uma realidade com muito empenho, foi muito esforço para poder terminar essa obra que está já chegando na reta final. E toda aquela grana que subiu lá, em que pé que está, hein? Esses foram os processos judiciais, os inquéritos todos que foram criados no sentido de fazer a verificação, a apuração, mais de 30 milhões de reais foram desviados na obra e que está sendo agora apurado
pela justiça. Esperamos que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos, né? O PH, competente como sempre, está aqui respondendo para a Priscila, os questionamentos da Priscila também. Débora Torres diz: bom trabalho feito nessa gestão, parabéns. Fábio Aranha, querido amigo, diz: bom dia, prefeito. Felipe Cacá. O Milton Nogueira diz: tem uma pessoa falando mal da saúde de São Sebastião. Espero que quando precisar, a IAD precisar, que vai procurar ajuda no... Não vou falar quem falou aqui. O Jacó Moreira diz: parabéns ao prefeito Felipe Augusto pela regularização dos imóveis. Sem dúvida, a escritura definitiva traz paz e benefícios ao proprietário. Esperamos que o próximo gestor de Ilhabela, de São Sebastião, de Ilhabela, ele está falando que ele é daqui. Que o próximo gestor de Ilhabela tem em seu plano de governo a prioridade na regularização da grande maioria dos imóveis da cidade de Ilhabela. A Michele Iraoka diz: bom dia, prefeito, bom dia, Cacá, bom dia, vereadora, tudo bem? Bom dia. O Mauro César diz: bom dia, prefeito, meu prefeito, ele fala. O Zé Celso Cândido diz: parabéns, Cacá, esse é o melhor prefeito que São Sebastião já teve, parabéns, prefeito Felipe Augusto, eu te apoio. Luiz Lobo, ô Luiz Lobo, você falou que vinha aqui, cadê você, Luiz Lobo? Tá aí no Facebook. Ele está dizendo: bom dia, Cacá, e meu amigo e grande prefeito Felipe Augusto, grande abraço aos dois. Valeu, Luiz. Aliás, a última entrevista do Luiz Lobo aqui na rádio deu o que falar, viu? Você não assistiu, né, prefeito? Você tá sem tempo para nada, né? Mas a última entrevista do Luiz aqui na rádio deu o que falar. Essa eu tive que fazer em 2 vezes. Primeira parte e a segunda parte. A segunda parte realmente deu o que falar. Grande Luiz Lobo. O Mauro César disse: Deus abençoa você, prefeito, por ter feito bom trabalho, por você ser o melhor prefeito. A Cibele Bittencourt diz: força, ânimo, Deus os abençoe sempre. Amém. A Noemi Oliveira diz: quando você vai restabelecer o passeio de barcos, Ivone? Pergunta para Ivone agora. Por aqui na ilha ainda o decreto aqui não permite, né? O decreto da prefeita Gracinha ainda não permite que sejam feitos passeios, até lugares de caiaque e outras coisas na praia, como também funcionamento de academias e piscinas particulares, né? Lá em São Sebastião está funcionando isso, prefeito? Está funcionando, academias 30% já está liberado, a parte de ecoturismo também é liberada, e agora na próxima semana outros pontos que serão flexibilizados, que estão sendo discutidos pelo Comitê de Enfrentamento, como a provável ampliação de atendimento dos hotéis, restaurantes, também a avaliação sobre as questões aí como banana boat, né, esses passeios de lancha também, que a gente está reavaliando tudinho. Falando em área náutica, né, eu que sou um apaixonado, daqui a pouquinho eu estou lá no Centro Náutico pegando o barco para dar uma volta. Prefeito, e a nossa marina pública, que sem dúvida nenhuma é um tremendo do benefício, né, aqui para o litoral norte, não só para São Sebastião, acho que para todo o litoral norte. Olha, nós temos aí a estação prontinha para ser publicada, precisa antes ter audiência pública. Graças a Deus também foi muito empenho, muito esforço. Ao longo desses 3 anos e meio de governo, nós conseguimos organizar a Marina Pública desde o projeto, concepção, os estudos por parte da Marinha do Brasil, né, na questão da segurança da navegação, por parte aí da Petrobras também, avaliação em relação à estrutura do terminal, IBAMA, CETESB, fizemos já a apresentação ao GAEMA também, portanto, avançou e muito a questão da Marina Pública, agora faz audiência e na sequência publica a licitação. Que maravilha! Eu vou usar bastante, diga-se passagem, viu? O Jailson Carlos da Silva diz: bom dia, prefeito. A Vanusa Silva diz: bom dia. Isso aí, prefeito Felipe Augusto, estamos juntos. Parabéns pela transparência. O Jacó Moreira diz: vamos mandar a gestão de Ilhabela para fazer um estágio em São Sebastião, pois aqui eles acham que é hora de gastar, desapropriar e não economizar. O Mauro César diz: parabéns, prefeito, pela coragem que você tem. Deus abençoe você, todos. Seu talento que Deus deu, você tem coragem. Você é bom, prefeito. Amém. O Valdir Mineiro diz: parabéns, prefeito, sempre buscando recursos para a nossa cidade, e o tratamento de esgoto para Maresias vai melhorar muito, dando uma qualidade de vida melhor para a população e ajudando a salvar a nossa praia. Nossa praia. Nossas praias e nossos rios. Parabéns, cada vez fico orgulhoso do seu trabalho. Parabéns. Amém. A Cristina Aparecida Venâncio também dá parabéns, diz que admira o seu trabalho.
A Fabi Carmo diz: parabéns pela decisão de comprar antecipadamente esses equipamentos, respiradores que foram de muita serventia à vida. Se demorasse, certamente o município não teria conseguido essas aquisições, pois sumiu do mercado. Muitas vidas não teria oportunidade de se restabelecer. Olha, Cacá, essa questão da aquisição de equipamentos essenciais à vida, ela foi tomada de uma forma técnica, organizada e muito rápida. E isso colocou São Sebastião numa condição de segurança. Hoje, quando a gente permite a flexibilização, nós temos um número que é fundamental, que precisa ser analisado. O número de pessoas que estão entubadas. Esse é o número X, né? Então, nós chegamos a 50%, 50 mais 1, voltamos agora, neste momento, 7 pessoas entubadas. Toda essa... Isso significa 7 pessoas... Nós fizemos o seguinte... Qual percentual de pessoas entubadas? Vamos lá. Nós temos 38 respiradores, certo, em São Sebastião, sendo 2 deles para transporte. Certo. Então, nós temos respiradores de emergência e urgência nas unidades, pronto-socorro, UPA, PA, que foi distribuído. Dedicamos 22 ao Covid, porque nós temos a UTI para outras situações, né? Dedicamos 22 ao Covid numa unidade isolada. Então está lá. E estabelecemos um critério. 50% é o nosso critério de alerta. 70%, 11 respiradores, então isso, 70% caminhando para 80%, fecha tudo e iniciam-se as restrições. Então tem uma série de critérios que foram estabelecidos. Certo. Nós estabelecemos então 50%, que seriam 11. Certo. Nós chegamos a 11 mais 1, que aí deu 12, por horas. Não chegou a passar dias, por horas. Então nós batemos 12 entubados, horas depois extubou um paciente. Nesse momento, dos 11, que são 50%, nós temos 7. Então nós estamos bem abaixo. Fica oscilando entre 20, 30, fica naquela casa. Quando chega a 50, liga o alerta. Tudo isso está sendo um trabalho de uma equipe dedicada. Quero aqui mais uma vez agradecer os médicos, enfermeiros, os técnicos que abdicaram das suas famílias. Eu sei que o nível de estresse é altíssimo, estão todos muito, muito, muito cansados e atendendo muita gente, mas um trabalho fantástico que está sendo feito. O que eu estou vendo aqui nos comentários é que realmente a aprovação, principalmente pela sua postura diante da pandemia, está sendo muito positivo. A Mara Abreu, ela diz: parabéns, prefeito, por sua perseverança e determinação para uma São Sebastião melhor. Você provou que com trabalho e determinação tudo é possível. Nos orgulhamos de tê-lo como nosso representante. Eu estou lendo todos os comentários, tá? Não pulei nenhum, não. Legal, deixar isso claro. A Priscila Martins diz: isso é verdade, as praias mais limpas. A Priscila criticou os médicos, né? O de médico agora está elogiando aqui as praias, né? Diz que é verdade, que as praias são mais limpas mesmo. A Márcia Belo Souza diz: parabéns, prefeito, pela entrevista esclarecedora, orgulho do meu voto. O Mauro César diz: ele precisa saber que Deus colocou você para governar nossa cidade. Você é bom, prefeito, parabéns. Você tem Deus na sua vida, prefeito. Vamos trabalhar firme. Deus tem levantado você. Amém. O Gutati te aplaude. O Fábio Aranha diz que Maresias não está só bonita a orla. As ruas do Fumo e as demais estão todas bloqueadas, com bloquetes, né? Bloquetadas e iluminadas. Bom, nós fizemos um trabalho de regularização fundiária, que a gente já comentou aqui, muito forte em Maresias. Trabalho de microdrenagem, lá foram feitas 4 pontes, galerias, toda a parte de passeios. É uma parceria muito boa também com a PHM da Niuara, né? Onde nós tivemos aí ações importantes, como a ciclovia, que foi todinha refeita, iluminada já em 2017, agora ela está sendo todinha decorada com o Carlito, com uma obra de arte lá feita, um projeto gráfico estabelecido pelo Carlito e pela Renata, aliás, arquitetos fantásticos, né, que temos ali em Maresias. Muito obrigado. Parceria com a Somar em diversos aspectos, na implantação, nos estudos de implantação da base da Guarda Civil em Maresias, com a Somar do Eliseu, participação também no projeto do Centro de Zoonoses de Maresias, né, para poder atender a região sul. Então, todas essas ações que estão sendo desenvolvidas em Maresias contemplam também 25 ruas que foram pavimentadas e agora entrando em licitação a pavimentação da Sebastião Romão César, uma obra aí na ordem de 6 milhões de reais.
Perfeito. Um dentista de Ilhabela, o doutor Danilo Jamon Francisco, ele fala que por enquanto está indo bem, mas após 4 longos meses temos que encarar o vírus de frente e partir para a retomada das nossas vidas. Prefeito, existem críticas, né, a você a respeito dos funcionários comissionados de São Sebastião. O que você tem a dizer aos críticos? Bom, primeiro que a pessoa pública sempre será criticada. O homem público sempre será criticado. Isso é comum e é normal. Nós temos uma folha enxuta, nós temos um quadro enxuto, fizemos a reforma no fim de 2017, início de 2018, porque assumimos a prefeitura com diversos cargos bloqueados, fizemos uma redução e agora, no fim de 2019, nós fizemos uma nova redução conforme orientações do Ministério Público, que tinha ingressado com uma ação bloqueando a reforma administrativa. Portanto, a folha já foi enxuta. O que nós temos que levar em consideração é que a cidade de São Sebastião tem mais de 100 quilômetros, portanto, necessidade de uma descentralização da gestão. Não dá para eu ter uma equipe em Maresias cuidando de Boracéia, por exemplo. Você tem que ter equipes descentralizadas, principalmente nos serviços públicos, na educação, na saúde. São 55 unidades escolares, são 22 unidades de saúde. Então, uma estrutura que precisa ser descentralizada e é descentralizada. Mas hoje a folha ela é enxuta e o salário também foi reduzido. Tá, houve alguma consulta ao Ministério Público quando você estava fazendo a reforma? Uma consulta não, houve um acompanhamento. Toda a reforma foi discutida com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Aliás, eu aprendi desde o início da minha vida pública, comecei em 2017 não, comecei com 17 anos de idade, mas toda a minha vida pública ela foi permeada pelo diálogo. Então eu entendo que o Poder Executivo ele tem que estabelecer uma relação de diálogo com o Legislativo e com o Judiciário, até para minimizar as discussões que vão consumindo dinheiro público e não chegam a lugar nenhum. Nós temos que ter aí serviços essenciais sendo tratados como prioridade, nós temos que ter a desburocratização e nada melhor do que um diálogo respeitoso. Inclua-se nisso os órgãos de fiscalização e controle, como o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre outros, que precisa ter esse diálogo. Quando você estabelece o diálogo de forma respeitosa, transparente, clara, as ações melhoram, as discussões elas se tornam mais proativas e os resultados sempre positivos. Então é com isso que a gente conseguiu agilizar uma série de questões. Na própria reforma administrativa, eu fui pessoalmente ao Ministério Público tratar com os promotores, de cada um na sua área, para que a gente pudesse chegar a um consenso e a um entendimento. Porque quando você trata de uma reforma administrativa, Cacá, você tem que tratar das questões do social. Envolve casa do acolhimento, os programas de apoiamento social, de recuperação, toda aquela estrutura, né, que é diferenciada. Quando você vai para as questões de meio ambiente, fiscalização, toda a parte de controle, geoprocessamento, ordenamento do nosso meio ambiente, você tem uma outra temática. Quando você vai para a questão da fazenda, então hoje você olhar o organograma da prefeitura, ela é muito enxuto mesmo. Isso é uma discussão que se torna mais forte porque nós estamos à véspera de uma eleição. Tentar trazer uma discussão dizendo, olha, quantos comissionados, olha, tem tantos, não sei o quê. Todas as funções que estão lá são ocupadas por pessoas que trabalham. Eu sou um cara que acordo cedo, durmo tarde, trabalho muito, trabalho sábado, domingo, feriado. Estamos aí desde dezembro sem parar, porque a gente preparou a cidade para a temporada, iniciamos uma temporada com muita força, na sequência veio a pandemia, nós estamos com a cidade lotada há mais de 7 meses e nós não paramos de trabalhar. Então, não tem espaço dentro da nossa administração para quem não trabalha. E quem está do meu lado sabe que eu sou mais duro nessa questão, porque se eu estou ralando, estou acordando cedo, por que os outros vão acordar tarde e não vão trabalhar? Então, eu mesmo não admito isso. Então, quem está hoje no poder público está se empenhando, está se esforçando, e todos os comissionados, tem que ficar muito claro aqui, não ganham hora extra, né? Não ganham hora extra. Então, é o pessoal que se dedica muito. Então, o servidor efetivo que foi comissionado, nós temos aí mais de 50% dos cargos ocupados por servidores efetivos.
Então, os servidores, os comissionados, enfim, independente da origem, todos estão se dedicando muito. Não é à toa que os indicadores demonstram o crescimento da nossa cidade. Perfeito. O Abel Viana diz que a entrevista é esclarecedora, transparente e sensata. Reflete a realidade da gestão Felipe Augusto. Parabéns. Obrigado. A Priscila Martins diz, sobre o PAT, infelizmente acho uma vergonha, não oferece oportunidade para nós jovens, as vagas é só por indicação, é muito complicado, tudo pede experiência na carteira. Bom, tem mais aqui. Aí eu te pergunto, como um jovem que não tem experiência vai conseguir emprego na cidade? Então, na minha opinião, ficou muito a desejar, mas chegar lá com indicação que consegue um emprego rapidinho. isso não é verdade. O PAT está trabalhando de forma transparente, real. Essa foi uma das primeiras conversas que eu tive com os nossos vereadores no início de 2017 da nossa gestão. Nós fomos muito claros e eles concordaram. Não dá para o poder público ficar interferindo em indicação de vagas, principalmente no mercado privado. Não tem condições de uma empresa que chega no município receber um pacote de currículo de ordem política. Tem que passar pelo posto de atendimento ao trabalhador. Nós criamos, em paralelo a isso, Cacá, uma série de cursos de capacitação e qualificação profissional para essas pessoas que se inscrevem no PAT. Formamos, entre 17, 18 e 19, mais de 9.000 pessoas nos cursos do CIP. Contratei Senai, contratei o Senac, fizemos parcerias aí com diversas instituições, como FATEC, ETEC, e conseguimos profissionalizar. Então hoje o PAT trabalha de uma forma totalmente isenta. E aquela coisa, o PAT faz a ponte, mas quem contrata é o empregador, né? É o empresário. Exato. E realmente existe uma dificuldade nessa parte de experiência, porque o empregador quer o funcionário com experiência, mas como o jovem vai adquirir experiência se não trabalha? Mas aí é uma opção do empregador, né? Não tem o que fazer, cada um. Tem empregador que prefere pegar o funcionário cru para moldá-lo, né, da maneira que ele quer que ele trabalhe na empresa. Vai muito da cabeça de um empresário para o outro, enfim. Nosso amigo Jefferson Cohen diz: bom dia, Cacá Alberto, prefeito Felipe, antes de ir embora, vamos tomar um café aqui na vila, me chama no zap. Quem mais está aqui? O Milton Nogueira, o Wagner Barroso, o Jailton Inácio, Carol Paz, todo mundo te aplaudindo aqui, o Joviano Conte de Oliveira também. A Franciane Lopes diz que escutar os técnicos sempre será a melhor solução. Parabéns, prefeito. A Fabi Carlos diz que o comércio também precisa respirar. Parabéns pela criação dos comitês para possibilitar que esses estudos pudessem flexibilizar ou não. Ivanilda Moraes te aplaude. Wesley Salles diz: é muita mentira. Flexibilizou por conta da pressão popular, por medo de não ser reeleito. Não é nada disso. Falou bobagem aí. Não é nada disso. Isso foi feito uma discussão econômica. Isso está sendo feito de forma transparente, ampla. O comitê de enfrentamento técnico, mais o comitê de reabertura econômica, composto por pessoas da sociedade, empresários, presidente da associação comercial, os médicos. Tem nada disso aí não. Isso aí é bobagem, falou bobagem. A Fabi Carmo diz: pensa o seguinte, quem está com Covid-19 pode escolher de tomar ou não, simples assim. Aliás, assina-se um documento, né? Quer tomar, toma, não quer. Aliás, eu numa entrevista com o secretário de saúde de Ilhabela, o Dr. Gustavo Barboni, eu questionei o Dr. Gustavo a respeito da medicação que é dada aqui na cidade, né, de Ilhabela. E ele disse que aqui em Ilhabela não estão ministrando a hidroxicloroquina. E eu disse para ele que se eu ficar doente, se eu pegar o vírus, vou atravessar e vou me tratar em São Sebastião. Não posso? Pode. Posso? Se morar lá? entrada. A unidade de enfrentamento, ela está aberta a todo cidadão brasileiro. Obviamente, estrangeiro que esteja aqui também. Nós estamos atendendo pessoas de Caraguá, de Ilhabela, como Ilhabela vai atender São Sebastião, atendemos de Bertioga, como Bertioga atendeu São Sebastião, como Caraguá atendeu São Sebastião. Na saúde nós temos que ser universais, não dá para fazer distinção entre esse ou aquele. E tem remédio para a população no estoque? Os estoques estão baixos, tendo em vista a aplicação acelerada. Nós estamos sim retomando as compras, as licitações, inclusive os testes também, agora tem uma nova licitação em andamento, mas por enquanto ainda tem. A Priscila Martins diz: como vai saber se está com Covid-19 se não estão fazendo exames? Você falou justamente o contrário, que é a cidade que mais testou no Brasil. Foi a que mais testou no Brasil. Cacá, essa questão do exame, as pessoas querem fazer o exame. O exame você tem que fazer ele de hora em hora, porque o vírus está circulando.
você não tem condições de fazer exame de hora em hora. Então, você faz quando você tem os sintomas. Qual é a política que vocês estão adotando lá na cidade para fazer o exame? Quem são as pessoas, como a pessoa é escolhida, ou qual é a pessoa que faz o exame em São Sebastião? Bom, nós temos lá diversos critérios de acordo com a situação. É a palavra certa. Primeiro, nós fizemos a avaliação por segmentos, como eu te falei. Então, vai abrir os hotéis e pousadas, faz a testagem de todo mundo. Testamos agora mais de 1.000. Lá atrás, quando foram abrir as lojas de material de construção, testa todo mundo. Foram fazer a flexibilização das marinas, faz o teste das marinas. Então, você vai fazendo por segmento. Em paralelo, nós temos uma equipe da vigilância epidemiológica que vai fazendo uma avaliação e testando por faixa etária, grau social, por bairro, por região e por gênero, masculino e feminino. Então, vai fazendo por grau de escolaridade, então a gente vai enxergando a evolução. Isso é um paralelo, é uma pesquisa que foi adotada pelo governo do estado de Nova York para enxergar o caminho que o coronavírus está fazendo. Em paralelo a isso, você fez os segmentos e aí você tem os profissionais da saúde, forças de segurança que são feitos, né, de forma sequenciada, e também a testagem daqueles que chegam nas unidades de saúde. Os protocolos no decorrer da pandemia, eles foram sendo alterados, porque uma pandemia inédita requer decisões inéditas. Então nós tivemos que fazendo essas alterações nos protocolos. Hoje você tem sintomas característicos do Covid-19, você vai ser medicado, você vai ser testado. Se você tem uma evolução, você tem um outro tipo de teste. Então, de acordo com o teu quadro, ou faz o teste rápido ou faz o RT-PCR. O que a prefeitura não, aliás, as secretarias de Estado e as secretarias municipais não estão fazendo, é a testagem de quem chega na unidade. Porque o simples fato de você ter estado com alguém que foi diagnosticado com coronavírus, não significa que você está contaminado. E ninguém tem teste suficiente para isso. O que nós estamos fazendo agora é uma aquisição de um número maior de testes para aí sim fazer a testagem em massa de população, o chamado drive-thru. Põe lá a barraquinha, o cidadão passa com o carro, testa, vai embora. Essa testagem em massa, né, principalmente na operação drive-thru, ela está sendo avaliada, custa muito caro, a gente está fazendo a organização financeira tal, e está como prioridade. Na questão das unidades de saúde, só realmente se você tiver os sintomas, porque às vezes o Covid-19 ele se confunde com a síndrome gripal. E nós já registramos mais de 11.000 casos de síndrome gripal no município de São Sebastião. Então esses protocolos eles vão acompanhando dia a dia e nós estamos sim, tanto é que é a maior testagem do Brasil. Alguns municípios, como Porto Feliz, Itajaí, eles estão adotando um protocolo de profilaxia com a ivermectina, a vitamina D e o zinco. Eu mesmo estou tomando, eu e Ivone estamos tomando, minha filha está tomando, com prescrição médica, tá? O médico nosso de São Paulo que prescreveu. São Sebastião pensa em adotar esse protocolo? Nós já temos esse protocolo para os profissionais de saúde, principalmente a ivermectina. A ivermectina é um vermífugo, um remédio de combate a piolho, verme, etc., muito usado na África. Então é um protocolo que veio com muita força do continente africano. A hidroxicloroquina ela é utilizada principalmente no enfrentamento ao lúpus e à malária e veio com muita força também nos protocolos indianos que foram aplicados. Cidade de Porto Feliz tem um prefeito que é médico, ele rapidamente entendeu esse protocolo, aplicou, nós viemos na sequência. Nós fomos a primeira cidade a ter autorização de aplicar a hidroxicloroquina. Em relação à ivermectina que está sendo distribuída em Itajaí, a gente também acompanhou, só que existe uma falta do medicamento no mercado e agora a Anvisa tornou obrigatória a necessidade de receita para a utilização desse medicamento. São medicamentos que estão sendo aí associados a um enfrentamento positivo. Todos eles nós já estamos aplicando, não ainda em massa, porque não tem disponibilidade, por exemplo, da ivermectina para a população inteira. Não há isso aí. A gente tentou comprar, fizemos uma compra grande para os profissionais de saúde, mas para a população como um todo, a prefeitura, nós tentamos, mas nós não conseguimos a disponibilização desse medicamento. É um problema muito em massa, né? Estou falando em larga escala. Sim. É uma pena. A Vera Castro diz parabéns, prefeito, por suas ações. Decisões foram orientadas por Deus. O governador da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, César de Túlio, diz que o comitê de Covid de Ilhabela deveria estar assistindo essa entrevista.
Bom, eu vou dar um tempo aqui com os comentários, porque estamos chegando ao final do programa e eu quero saber do prefeito como será esse planejamento futuro, já que estamos aí às vésperas de um verão, né, de uma alta temporada, apesar que o tempo, como falou o prefeito, na verdade já está tendo uma visitação, né, de turistas já faz um bom tempo em São Sebastião, a taxa de ocupação de hotéis, pousadas, casas de aluguel está grande, mas como o prefeito planeja este segundo semestre até a entrada da alta temporada mesmo? Bom, Cacá, nós vamos passar um ano totalmente em alta temporada, até agora que nós estamos verificando. Como eu disse, todos os condomínios da região sul, casas alugadas para longo período, tudo isso já está acontecendo. A cidade está lotada, nós estamos 140, 150 mil pessoas. A preocupação agora em relação ao verão, ela vem na sequência das cidades grandes. Então, por exemplo, São Paulo já anunciou o adiamento do Carnaval, o cancelamento do Réveillon. A cidade de Salvador também já está aí para fazer esse anúncio, né? Já fez a discussão. Então nós vamos ter que seguir na sequência das cidades de grande porte e médio porte para entender essa tendência, porque suspender o Carnaval, vem todo mundo para a praia. Sim. Então a possibilidade do aumento exagerado do número de pessoas nas nossas cidades, ele é real. Só que nós precisamos entender a evolução da pandemia agora nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, as decisões sobre Carnaval, Réveillon, temporada de verão, elas começam a ser discutidas agora. Nós fizemos já uma discussão embrionária essa semana, né, começando a avaliação, para entender como é que vai ser o fluxo dessas pessoas em relação às nossas cidades litorâneas. Nós vamos começar a entender isso a partir desses cancelamentos e dessas decisões das grandes cidades. É uma preocupação, porque a cidade já está lotada, né? Preocupação por conta dos serviços de saúde, os serviços de limpeza urbana, né? Os serviços, você pega a quantidade de lixo que a gente está recolhendo, é assustadora, porque é uma quantidade de alta temporada. A questão dos atendimentos médicos que estão sendo feitos, né? Eu falei para você, o Boiçucanga atendia de 5 a 10 pessoas dia na unidade de Covid, está atendendo, chegou a 230 por dia. 230 por dia. Por dia, é a mesma equipe médica, a equipe não aguenta mais tanta pressão. Né? Voltando ao assunto daquela moça que comentou, nossa ouvinte, obrigado pela audiência, não tem como. É a tal da oferta e procura. A procura aumentou demais. Eu fico realmente. Exato. Cara, como não parabenizar esses médicos, né, que estão aí na linha de frente, dando a sua vida, lutando por nós? Que impressionante. E está todo mundo exausto. Está todo mundo exausto, muito cansado, e o paciente, diversas vezes, acaba chegando nervoso, cansado, preocupado, né, com aquela sensação de falta de ar. Então o paciente acaba até sendo agressivo com os médicos que estão lá, virando turnos e turnos de atendimento sem parar. As férias estão suspensas, as licenças prêmias estão suspensas. Então assim, nós estamos chegando num momento de estafa enorme. Só que isso é uma situação nacional, aliás, mundial. Então, o pensar da temporada para nós, enquanto cidades menores, vai depender das tendências e das decisões das cidades maiores. O planejamento vai ter que acontecer, nós vamos ter que ter reforço de segurança, reforço de saúde, reforço de limpeza urbana, né, reforço de conservação, manutenção de praças, só que nós estamos num momento de declínio financeiro também. E esse declínio financeiro nos preocupa. Nós estamos vivendo uma bolha financeira ou uma realidade de declínio financeiro, né? Porque o mercado imobiliário residencial começou a aquecer. Nós temos aí o mercado náutico que começou a aquecer. Aí você vai ver, as marinas estão com inadimplência alta. Você vai ver a quantidade de casa ainda abandonada alta. Então, tem muita situação que precisa se consolidar. Nós estamos vendo tendências econômicas, mas sem consolidação econômica. Eu acredito que nas próximas semanas a gente enxergue melhor esse cenário. Perfeito. Fazer aqui a última pergunta dos nossos ouvintes. A Priscila Martins, ela diz: como vai ficar a situação do concurso público? Qual a previsão de chamar as pessoas que passaram? Bom, a Priscila Martins está bastante ativa. Eu acho que é a quarta ou quinta pergunta. Muito obrigado pela audiência. Para a Priscila. Nós temos anunciado isso também de uma forma
constante. Os concursos públicos que foram realizados, a gente está chamando sim conforme necessidade. Nós tivemos um alto índice de pessoas aposentadas nesse nosso mandato, mais 600 pessoas se aposentaram nos quadros da Prefeitura de São Sebastião e a gente está recompondo esses quadros, né? E nesse momento, principalmente com funções essenciais, funções necessárias ao funcionamento da máquina pública. Então, as pessoas que passaram, né, nas primeiras posições de diversos cargos já estão sendo chamados, sim, isso continua. Perfeito. Bom, eu vou encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes com esse comentário de G. Oliveira. Ele diz: não precisava ter outra eleição para o Felipe, pois tudo que poderia passar de ruim no mesmo passou. Deslizamento, enchente, tempestade, ressaca, vento, Covid, etc. Mesmo assim, ele fez e está fazendo. É isso aí, agradecer as palavras do G. Cacá, nós tivemos aí enfrentamentos na defesa civil muito fortes mesmo. Só terminando aqui, apareceu aqui, terminando o comentário dele. Mas mesmo assim ele fez e está fazendo, mas nunca vi um mandato tão turbulento. Parabéns, prefeito. Hashtag fica feliz. Obrigado, que Deus abençoe. E nós temos aí um mandato que exigiu muito da Defesa Civil. Hoje nós temos uma Defesa Civil preparada, organizada. Quero agradecer a todos da Defesa Civil, aos voluntários da Defesa Civil que fazem um trabalho também excepcional, e a cidade vai continuar desenvolvendo, se Deus quiser, continuar crescendo aí, porque precisa avançar. E na questão da Defesa Civil nós tivemos realmente experiências marcantes ao longo desses 3 anos e meio de governo. Perfeito. Hoje realmente segurei a minha curiosidade, deixei para perguntar um monte de coisa. No dia 7 de agosto, quando então, não é o prefeito, quem vai estar aqui é o pré-candidato, aí vamos deixar as coisas bem separadas. Quando o pré-candidato Felipe Augusto estará aqui na rádio, durante essa semana, do dia 3 até o dia 7, estarei fazendo os convites. O primeiro convite foi feito ao prefeito Felipe Augusto, ao pré-candidato Felipe Augusto. Ainda vou convidar o vereador Gleibson, o doutor Juan, o ex-prefeito, o Hernani. Tem mais um. Gleibson, Juan, Hernani. Não sei, não lembro. Depois eu vejo direito isso daí. Mas enfim, vamos convidar todos os pré-candidatos de São Sebastião também para virem aqui de uma maneira democrática, dar voz a todos eles. E o pré-candidato Felipe Augusto está agendado então para o dia 7 de julho. Certo? Muito obrigado, prefeito. Parabéns. Julho não, agosto, né? Agosto, 7 de agosto. Eu, nesses últimos tempos aqui na rádio, fiz questão de trazer vários médicos que têm essa visão que os médicos de São Sebastião têm, mas, sem dúvida nenhuma, é preciso de coragem para cumprir esses protocolos, porque nós sabemos, infelizmente, a guerra política que essa doença virou. Então, eu fico muito feliz que a nossa visão é igual, é idêntica. Fico muito tranquilo de saber que se eu atravessar a balsa, eu serei medicado em São Sebastião. Muito obrigado e deixo para você essas considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade, o espaço mais uma vez, parabenizar pelo programa, você que leva a verdade, a transparência, você é sempre muito contundente nos seus questionamentos, nos seus apontamentos, mas sempre muito respeitoso. Então, parabéns por você fazer esse trabalho que dignifica a comunicação no Litoral Norte. Afinal de contas, Ilhabela irradia para todo o Litoral Norte informações importantes a partir do seu programa. A população de Ilhabela, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez e pedir que todos se protejam, usem as máscaras, mantenham o distanciamento social, evitem as aglomerações, sejam conscientes desse enfrentamento ao coronavírus e que Deus abençoe o Litoral Norte e o estado de São Paulo. Amém. Só para não fazer nenhuma injustiça, eu lembrei o quinto pré-candidato que nós estaremos entrevistando é o vice-prefeito de São Sebastião, Hamilton Pacheco. Todos os convites serão feitos a partir da semana que vem, vamos montar a agenda e então estaremos divulgando. Muito obrigado, Bia. Obrigado, Ricardo. Novamente parabenizo você pelo seu trabalho aí à frente da Defesa Civil. Realmente vocês são heróis, são anjos que cuidam de nós. Muito obrigado. Os heróis são esses, são aqueles que dão a vida por nós. São defesa, sempre falo isso, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, médicos, enfermeiros. Esses são os verdadeiros heróis dos tempos modernos. Muito obrigado a todos. Eu volto na segunda-feira, quando estarei entrevistando
os pré-candidatos. Irê Juliane, das 18 às 19, que aqui tem 10 candidatos, então precisei agendar 2 no mesmo dia, e em seguida estarei entrevistando o pré-candidato, aliás, do PSDB, partido do prefeito Felipe Augusto, Luizinho Paladino. Muito obrigado a todos. Deixa eu só confirmar, peça meu telefone, Mozinho, só para confirmar se realmente é essa agenda mesmo, para não falar besteira aqui, depois as pessoas pegam no meu pé. Confirmando aqui então, dia 27, exatamente, Irê Juliane, das 18 às 19 e Luizinho Paladino, das 19h15 às 20h15. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e tchau!